segunda temporada do nosso querido podcast, o X a Questão. Está começando agora. É com grande satisfação que a gente recebe a sua atenção aqui. E, Cleverson, que alegria tê-lo aqui comigo novamente. Muito obrigado. Tá ansioso? Como é que tá a expectativa para essa temporada? A expectativa tá grande porque quando começa uma temporada, a gente já fica pensando quais convidados novos virão, enfim. E ela vai começar especial, né, Liana? E ela vai começar assim, gente, olha, a nossa produtora Val, ela arrasou nessa pescagem que ela fez, porque eu só vou dar aqui um spoiler para vocês. Se você tá com a cara meio fechada, sorria com alegria, porque nós estamos hoje com o Ravissani. Que alegria, muito obrigado. Seja X da Questão, é um prazer estarmos juntos para esse bate-papo que vai inspirar milhões de vidas. Isso aí. Com certeza. E o Ravi inspira mesmo, porque assim, ó, uma figura pública conhecida. Eu acompanho alguns programas, eu gosto muito do programa dele, o Ravissani Live Show. Obrigado. É muito bacana o formato como você fez, porque eu sou apaixonado por talk show. Né? Eu gosto também. E eu acho bacana o jeito que você faz ele com... Eu digo com sempre leveza, assim, ó, com leveza. Com leveza, exatamente. Com alegria e com leveza, né? Sim. Mas fora essa questão da parte de mídia também, de figura pública do Ravi, ele tem um conhecimento incrível, né? Porque ele é um rabino, ele tem um conhecimento do judaico, né? Judaísmo muito grande. E a gente vai explorar esses pontos muito importantes para ele, porque existem... o foco do X da Questão é mostrar realmente o X da Questão, que você entenda. E tem muitas situações que a gente escuta sobre o judaísmo que a gente não entende. E está aqui realmente, né? Você já me corrige, né? Quando fala de um rabino... O rabino vem do hebraico, né? Sim. Que significa mestre. Ok. É isso, não é? Sim. Que vai ensinar a gente. Um orientador, né? um mestre. Então o Ravi vai nos orientar. E eu queria já, né, a oportunidade de pedir para você o primeiro esclarecimento, né? Muitas pessoas, eu já vi alguns judeus, amigos, que dizem que o judaísmo não é uma religião, né? Uhum. Então eu começo perguntando para o nosso rabino. Como que é? Porque assim... A gente vai falar muito da parte empreendedora, tecnológica, a mentalidade, né, judaica é incrível. Sim. Mas eu queria que você começasse falando 2 pontos, né? Sobre sua biografia, fora tudo que você faz. Ok. Quem é você hoje, né? Ok. Mas aonde nasceu o rabino Ravi. E falar também do judaísmo. Falar sobre esses ensinamentos que você leva para as pessoas. Querido, veja, eu sou a minha melhor versão, eu procuro ser a minha melhor versão. Porque todos nós viemos ao mundo para desempenhar uma missão. Então eu encontrei a minha paixão jovem. Eu me sinto privilegiado. Sim. Privilegiado, porque os jovens normalmente eles demoram para se decidir. Né? Fazem uma faculdade, largam, fazem outra, aí acabam atuando numa área que não tem nada a ver com as faculdades que fizeram. Eu me sinto privilegiado porque com 16 anos, imagina, com 16 anos eu já sabia o que eu queria para a minha vida. Eu me encantei com a minha própria essência, com a minha cultura. Quando o judeu faz 13 anos, ele se aprofunda mais ainda nos textos, na cultura judaica, porque ele vai celebrar o seu bar mitzvah. Você sabe o que é o bar mitzvah? Não. É a transição da infância para a fase adulta pela fé judaica. Então, nesse momento, já tudo aquilo mexeu comigo. E aquela doçura fez com que eu recebesse sobre mim que no futuro eu ia compartilhar essa mesma doçura que me encantou com o mundo. Então, eu sou brasileiro, sou paulistano, netos de sobrevivente do Holocausto. Meus avós paternos, Alemanha, Polônia, e meus avós maternos, Romênia. Mas eu já nasci aqui. Então, eu fui para Israel encher o copo, fiquei lá 12 anos, porque quando o copo está cheio, ele transborda. Sim. Verdade. Aí ele enche os outros copos. Isso. Mas é necessário, não importa a sua área, não importa a sua visão em relação à carreira que você decidiu prosseguir, você precisa se preparar. Sem dúvida. Você tem que se preparar, você tem que dedicar bons anos da sua vida, esquecer de tudo e de todos e estudar. A minha única preocupação lá em Israel era entender o que eu estava estudando. Então, esses bons anos em Israel fizeram com que, no momento da missão, no momento do retorno ao Brasil, porque eles me abriram um mapa, eles falaram para onde você vai. Quando eu terminei o rabinato, eu falei, eu vou para o Brasil, falo português, minha língua mãe.
quando eu chego no Brasil, eu me sentia preparado para poder disseminar o verdadeiro judaísmo numa linguagem acessível a todos. Então, nasce o Instituto Rav Sani, de Comunicação e Cultura Judaica. Ele, perante a comunidade judaica, ele é membro do Olami Mundial, que é uma rede de 320 centros jovens espalhados pelo mundo, focados em direcionar o público jovem em prol de uma vida de valores. Mas ele vai além muros da comunidade judaica também, porque nós nos transformamos numa representatividade judaica perante a sociedade, disseminação desses valores na televisão, no audiovisual, material impresso, ações sociais, culturais, educacionais. Fomentamos o empreendedorismo com propósito, estreitamos os laços entre o Estado de Israel e a sociedade brasileira. E também o Rav Sani, como figura, ele também é um mentor de empreendedores. Ele tem uma rede, um ecossistema de CEOs extraordinários, que já conquistaram tudo que o dinheiro pode comprar, mas existem coisas que o dinheiro não compra, que são os nossos valores. Então existe também um ecossistema, desde uma academy, onde lá nós estamos armazenando meus cursos gravados, até as mentorias online, no caso a Jornada do Leão, que é online, a mentoria individual, que é presencial, até o nosso Kabbalah Mind, que é o clube de CEOs extraordinários. Então, eu acredito que o judaísmo, como você bem citou, não é uma religião. A religião é algo que os homens criaram. Perfeito. Se reuniram, chegaram num consenso, chegaram num acordo e criaram, e determinaram e começaram a pregar. O judaísmo não é uma religião porque nós somos um povo milenar, um povo que até hoje está lutando pela sua sobrevivência. Sim. Então o povo judeu ele começa lá atrás com Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó tem 12 filhos, as 12 tribos. Dessas 12 tribos, Jacó ele mudou o seu nome para Israel, Deus mudou o seu nome para Israel. Então nós somos os filhos de Israel, o povo de Israel. Com a escravidão no Egito, 210 anos de escravidão, quando saímos da escravidão rumo ao Monte Sinai, 49 dias depois da libertação da escravidão do Egito, Deus se revela no Monte Sinai e a Torá, ela é presenteada ao povo judeu, os 10 mandamentos. Perfeito. O nosso compromisso com a vida começa ali. Perfeito. E desde lá, 3.300 anos se passaram e o povo judeu continua vivenciando seus valores. Continua sendo uma luz para as outras nações. Continua praticando seus preceitos. Nada se perdeu, nada se mudou. E hoje, com o Estado de Israel, nós temos o mérito de vivenciar isso dentro da nossa terra ancestral. Então, a fé judaica, o judaísmo é um modo de vida, sim, e é o compromisso que o povo de Israel recebeu, selou com o Eterno no Monte Sinai, quando Deus nos presenteou com essa sabedoria divina. E a resiliência também, né, Rabino? Porque se para Abraão foi testado 10 vezes, né? 10 vezes. A principal foi... Até ele ser considerado o patriarca, foram 10 testes. Exatamente. Quando ele passa no 10º teste... Que é o maior de todos. Que é o maior de todos, que ele estava disposto a sacrificar o próprio filho. Exatamente. Que ele amava, e o filho que o Eterno havia lhe garantido que seria a sua sucessão. Exatamente. Mas ele não questionou. Esse foi o teste. E ele estava disposto a sacrificar Isaac, a Keidat Yitzhak, o sacrifício de Isaac. No 10º teste, quando Deus revela para ele que é um teste, ele falou, agora eu sei que você é um homem fiel a mim e temente a Deus, ele ganha o título de patriarca. Então o que a gente vê daqui? Que um patriarca, um pai, o pai, ele passa para os filhos características. Cor de olho, cor da pele, características físicas. Mas existem características espirituais do nosso pai espiritual. Então, a partir do momento que ele passa os 10 testes, a partir do momento que ele supera esses 10 testes, ele vai evoluindo, o seu DNA espiritual fica cada vez mais apto para que se transforme numa herança espiritual para nós que somos seus filhos. Então, quando ele não questiona, ele já está passando para os seus filhos uma fé poderosa.
E você pode observar que nos momentos mais difíceis o povo judeu se manteve fiel. De onde vem essa força? Se não dos testes que os nossos pais superaram no passado. Verdade. Ô, Cleve, eu tô aqui embasbacada, né? Porque é uma aula. Ele já falou o mapa mental todo do ecossistema de Rabsani. Sim, e eu tentando acompanhar cada para pegar, mas esse transbordo que está acontecendo aqui hoje, Ravi, uma pergunta de uma pessoa, eu não entendo muito do mundo, né, judeu. Sim. Então, a minha pergunta é bem simples. Eu não vim de família judaica. Eu posso... Não? Não é. Aí tá vendo? Pronto. Já me pegou. Mas assim, eu posso ser judia? Judia, isso? Você está perguntando se é viável a conversão ao judaísmo. Isso. Para alguém que não nasceu Num berço. numa casa, num berço, exato. num ventre judaico. Exato. A conversão, ela existe dentro do judaísmo. Mas é importante enfatizar que a fé judaica não é uma fé proselitista. Não é uma fé que busca converter as pessoas. Não é uma fé que afirma, se você não pensa como eu penso, você não será salvo. A fé judaica, ela não busca adeptos. Pelo contrário, nós acreditamos que o mundo não precisa ser um local judaico. O mundo precisa ser um local humano. E cada nação possui uma característica, cada nação possui uma luz, cada nação possui a sua peculiaridade. E é o conjunto de todas essas luzes que fazem do mundo o palco ideal para uma sociedade promissora. Mas se a pessoa ela deseja de verdade se converter, essa conversão ela existe. Se a pessoa ela deseja de coração completo, sem interesses pessoais, sem interesses matrimoniais, sem interesses financeiros, ela deseja realmente, de forma legítima, pura, se converter, é um processo, não é do dia para a noite. Sim. São anos de estudo e preparação, e esse processo ele é concretizado lá em Israel, onde se encontra a mais alta corte rabínica do mundo. E é lá que esse processo é finalizado. Mas você não precisa ser judia para completar a sua missão aqui na Terra. Você não precisa ser judeu para cumprir a vontade de Deus aqui na Terra. Pelo contrário, o povo judeu tem a sua missão, recebemos os 613 preceitos, as 613 mitzvot, mas os outros povos, que não são descendentes de Abraão, são descendentes de Noé, depois do dilúvio. Então, a Torá ela é clara que os 7 preceitos para os filhos de Noé são o suficiente para que qualquer ser humano possa se aproximar do Eterno e ser recompensado por isso no mundo vindouro. Você não precisa ser judeu para cumprir a sua missão aqui na Terra. Essa é a verdade. Essa é que é a verdade nua e crua. Eu estou aqui para Claro. para abrir isso para vocês e desmistificar Perfeito. esse tema, que é um tema muito sensível. Mas você me permite uma humilde Claro. opinião? Eu vejo assim, Ravi. Por exemplo, A gente... qual é o nome do rapaz? Carlos. O Carlos. Ele veio ao meu escritório esses dias. Ele queria se converter ao judaísmo. Só que na hora da circuncisão ele fugiu. Ele ficou com medo. Só porque o médico que eu trouxe para fazer tinha Parkinson. Se assustou. O Ravi, e eu vejo assim, ó, independente da conversão não, que isso Isso precisa ser afirmado. Deixar claro, claro. né? Porque não é a pregação do judaísmo é uma metodologia, uma mentalidade, ele ensina. Exato. Ele não quer que você pense o seguinte, ó, só aqui está a verdade, né? Isso. Eu acho isso bacana. Isso. E eu vejo assim, ó... o que é diferente em outras correntes, se você não pensa como eu estou lhe dizendo, se você não acredita no que eu estou impondo, você não vai ser salvo. É isso. Verdade. Isso não existe dentro do judaísmo. Joga tudo na conta de Deus. Eles estão transformando a religião num produto. Isso é muito grave. Isso não pode acontecer. Por isso que eu enfatizei, o judaísmo não é uma religião, o judaísmo é um modo de vida. O judaísmo é uma maneira de enxergar o mundo. O judaísmo é a fé judaica sendo vivenciada pelo povo de Israel há mais de 3.300 anos. Um compromisso que o povo judeu selou com o Eterno na outorga da Torá, dos 10 mandamentos. E até hoje, o que nos manteve vivos
nos períodos mais difíceis da nossa história, foram esses valores. Foi a Torá. O povo judeu ficou fora da sua terra há mais de 2.000 anos. Só em 1948, com a independência do Estado de Israel, que os judeus começaram a regressar. E nada se perdeu. O mesmo tefilim, a mesma mezuzá, a mesma Torá, nenhuma palavra, nenhuma letra foi modificada. Por quê? Porque a revelação inicial foi muito forte. Então, o papel do judaísmo é exatamente esse. Não transformar o mundo num lugar mais judaico, e sim num lugar mais humano. Pensem nisso. Bacana. É esse o ponto que você queria chegar. É isso. E eu queria aproveitar isso, porque assim, ó, eu gosto muito de ler conteúdo, eu consumo muito conteúdo a respeito do judaísmo para poder entender até essa metodologia. Sim. E desde pequeno, eu cresci numa cidade... Então você vai gostar do Rav Sani Academy. É? Você vai gostar. Lá tem todos os meus cursos gravados. Já é um grande vendedor também, né? Você vai gostar. Como sempre ali, você vai gostar. O empreendedorismo, a venda está na... teu bem. Mas eu quero sim, porque eu gosto, né? Você sabe que o bom vendedor, ele tem que escutar. Verdade. O segredo da sabedoria não é saber todas as respostas, e sim fazer as perguntas certas. Corretas, exatamente. E aí você começa a escutar exatamente o que você procura na sua vida. Você, em alguns segundos, já revelou a sua atração por esse conteúdo. Então, eu já imediatamente conectei você a essa nossa plataforma. Perfeito. Ô Ravi, o que eu percebo assim, que eu vejo, que eu acho fantástico, tá? Então, não só por leitura, mas porque sou de uma cidadezinha do interior do Paraná. Qual? Andirá. Bem próximo de Londrina, divisa com o estado de São Paulo. Qual que é? O Rio Paranapanema. A divisa? Com o Rio faz quase divisa com São Paulo, o Rio Paranapanema corta os dois estados ali. Aí fui para Curitiba, tanto da minha cidade como para Curitiba, a gente tem um exemplo de sucesso de um judeu que abriu sua loja, que abriu seu empreendimento, enfim. E é impressionante a gente ver a mentalidade, né? É impressionante assim como que o judeu ele lida com a questão do empreendedorismo, do dizer o seguinte: hoje eu acordei, hoje eu vou fazer diferente, eu vou continuar, me deram a oportunidade de eu viver, eu vou fazer diferente. E ele vai construindo e passando o ensinamento para a geração, que eu acho bacana também. Mas eu vejo assim, ó, em Israel, hoje estava vindo para cá, cheguei no aeroporto, peguei um táxi, o táxi conseguiu uma rota melhor por causa de um aplicativo chamado Waze. Que foi feita onde? Israel. Exatamente. Então, fora a tecnologia do agro, enfim, é uma produção de conhecimento. Você, como rabino, o que você diz para as pessoas assim, quando fala assim, olha, por natureza, o linguajar coloquial, né? Por natureza, o judeu é empreendedor, ele tem uma mente empreendedora. Por quê, Rav? Solucionador, solucionar problemas. Veja, Israel plantou no deserto. Israel, se você perguntar para uma criança na rua, o que você quer ser quando crescer? Ele vai falar, eu quero ser um CEO de startup. Por necessidade e por sobrevivência e por estar transitando de exílio para exílio, isso gerou alguns efeitos colaterais, digamos assim, e esses efeitos deram a personalidade do povo judeu que luta pela sua sobrevivência algumas ferramentas de trabalho poderosas. Unificando tudo isso, a nossa herança genética e espiritual de Abraão, Isaac e Jacó, que foram homens que a vida deles, se você analisar, não foram fáceis. Exatamente. Todos os gigantes da nossa história, a vida deles não foi fácil. Não foi fácil, porque nós estamos aqui, está escrito na Torá, Adam le'amal yulad. O homem nasceu para se esforçar. Se a tua vida não te leva ao esforço, você não está vivendo. Você está só existindo. Você ainda não começou a viver. E esse esforço ele é necessário para extrair de dentro da sua personalidade os dons adormecidos, que seriam impossíveis de serem extraídos se não fosse aquele cenário de adversidade. Então a adversidade não é uma coisa negativa. Pelo contrário, é uma oportunidade de você ir lá
e mostrar para que você veio ao mundo. E a vida te leva para esses cenários que estão vinculados com aquela missão específica que lhe foi designada dos céus. Então, se você analisar esse ambiente, a nossa herança espiritual, a personalidade dos nossos patriarcas, tudo isso fez com que essa personalidade resiliente, solucionadora, altruísta, por onde os judeus passaram, eles deixaram a sua colaboração. Por onde os judeus passaram, eles deixaram um legado. Colaboraram na economia, na cultura, na ciência, em todas as esferas. Na educação. Verdade. Isso faz parte da nossa educação. Com 13 anos, um judeu já é obrigado a saber ler e escrever. Isso na Idade Média, imagina? Já é obrigado, porque ele vai subir perante a congregação e vai ler os rolos da Torá na sua cerimônia de Bar Mitzvah. Os preceitos são mandamentos, mas o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, escreve que não são mandamentos, são conselhos. Conselhos do boss, lá em cima, uma espécie de manual de fabricante para que nós possamos extrair o melhor desse produto, que é a nossa vida. E nós temos um tempo curto para isso. Quando você acorda de manhã, você tem que agradecer pelo presente da vida. Quantas pessoas vão dormir e não acordam? Verdade. Ou quantas pessoas você gostaria que estivessem aqui para você dar mais um abraço ou conversar mais uma vez e já não estão mais? Então nós não podemos desperdiçar e comprometer a nossa verdadeira felicidade queimando tempo e gastando energia com aquilo que não vai nos levar para esse propósito, que não vai nos aproximar dessa nossa meta, que não vai fazer com que evoluamos como seres humanos, que não vai lapidar a nossa personalidade e que não vai transformar as nossas tendências negativas em positivas. Tudo isso fez com que Israel fosse admirado e tudo isso fez com que o Estado de Israel hoje, existindo, seja importante não só para o judaísmo mundial, não só para a comunidade judaica, mas também para o mundo que acredita nesses valores e para um mundo que luta pelos direitos humanos e pela liberdade. Verdade. No teu Instagram você fala uma situação bem parecida com o fazer primeiro para depois sentir, né? Sim. Você fala. Porque a Torá ela escreve Acharei ha'ma'asim nimshachim ha'levavot. É por intermédio dos atos que se desperta o coração. Tem muitas pessoas que não fazem porque não sentem. Eu ainda não estou sentindo gosto na reza, então não vou rezar. Não, pelo contrário. É quando você começar a rezar que você vai sentir. É verdade. É o hábito que influencia o nosso caráter. São os atos que despertam os corações. Então não espere sentir para começar a fazer. A razão, a voz da razão vai lhe orientar. E é depois que vão vir as emoções. É depois que vai vir o prazer e a satisfação. Mas você precisa começar. E não espere o cenário ideal para começar. Comece hoje com as ferramentas que você possui em mãos e você vai sentir e aperfeiçoar essa construção no decorrer da prática. Com muita disciplina e coragem. Perfeito. Porque se não tiver coragem, você vai ser paralisado pelo medo. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ensinamento fantástico esse. De jeito nenhum. E todos os cortes do podcast estão agora nessa fase. Incrível, Nesse né? bloco. Os ensinamentos aí é incrível. Mas as perguntas estão muito boas, parabéns. Obrigado. Quem fez a pauta? Aqui, ó, o Big Boss. Olha só. O Big Boss. Big Boss. Ô, Ravi, o povo judeu, né, eu vendo você explicar e falar como tudo começou, essa força espiritual que vocês têm, independente de onde quer que vocês estejam, ouvindo, eu estou aqui aprendendo com você em real time. Hoje, eu acredito, no mundo que nós vivemos, essa rapidez, essa agilidade, esse negócio que a gente não dá. Já está acoplado à nossa mão, a gente já levanta e tem 500 mil informações e todo mundo muito preocupado com a vida fitness, a vida financeira, meus bens materiais, eu tenho que chegar aos 30 anos sem uma casa, aquela... Né, aquela
mentalidade imposta pela sociedade e que as pessoas estão sendo estupradas por esses conceitos. Exato. E não param para pensar no que realmente as fazem felizes. Isso. Verdade. Exatamente. Quantos médicos eles poderiam ser brilhantes empresários? Quantos advogados hoje que só estão lá por questões financeiras poderiam ser músicos extraordinários e que abdicaram das suas paixões para escutar o que a sociedade impôs como uma regra? E aí, valeu a pena? Eles são muito bem-sucedidos financeiramente. Sim. Mas a felicidade ela não está vinculada ao sucesso material. Exato. Eu falo muito sobre isso nesse livro que você perguntou quando vai sair. Legal. E assim, não, só para complementar o restinho da pergunta, falta essa vida espiritual hoje nas pessoas? Muito, muito. Por um lado, a busca, ela cresce. Uhum. A busca, ela é notável. Mas as pessoas estão buscando nos lugares errados. Então, a sede, a tua alma, ela não vai lhe deixar tranquilo ou tranquila enquanto você não alimentá-la assim como você alimenta o corpo. Mas as pessoas estão buscando nas fontes erradas. A alma, ela não vai se satisfazer. Imagina, pega uma princesa. Vamos supor que a gente volte para a monarquia por alguns instantes. Pega uma princesa, tira ela do palácio e coloca ela lá na aldeia, na casa de um plebeu. Ele vai se esforçar para tratar ela da melhor maneira possível. Vai pedir para trazer a melhor louça que ele tem, a melhor comida que ele tem e servir ela do bom e do melhor. Mas ela não vai se satisfazer com nada daquilo porque ela está acostumada com o luxo do palácio. Verdade. Tudo que ele trouxer para ela não vai fazer o efeito que ele gostaria que fizesse porque ela está acostumada com o luxo do palácio. A nossa alma também está acostumada com o luxo dos mundos celestiais. Então não adianta você querer satisfazer ela com o materialismo. O materialismo ele tem uma finalidade, é um meio, é um trampolim. Mas a alma ela precisa ser nutrida com metas espirituais. E o empresário que não entender isso, a liderança que não entender isso, vai sofrer. Vai conquistar muito, mas vai estar tomando um copo de água com sal. Quanto mais ele toma, mais sede ele tem. E infelizmente muitos acabam tragicamente sozinhos, solitários. Verdade. Um dos meus mentorados individuais, ele queria tirar a própria vida. Um homem milionário. Um homem que as pessoas invejam ele pelo que ele construiu, pelas contas que ele tem no Brasil e no exterior, pelos carros que ele tem na garagem, pelas mansões que ele tem, mas ele é infeliz. Por quê? O que falta para ele? Se ele tem tudo, mas não tem nada. Então, a sede existe, mas a busca, ela tá... O foco da busca não está sendo direcionado aonde tem que ser direcionado. Perfeito. Entendeu? Por isso é muito importante nós abordarmos esse tema numa linguagem acessível a todos. Legal, aqui no legal. X da questão. Quase que vem o Silvio aí. É isso que eu ia falar. Olha, é incrível, assim. Eu acho que sério mesmo. Não é porque ele tá aqui na minha frente, não. Mas é uma das melhores que eu já vi do Silvio. Porque o Silvio tem aquela também, né, Rabino? Todo mundo imita um pouco, né? Tem que imitar. Tem que imitar o Silvio. Claro. Mas a dele é muito boa. Então, assim, até pra ele dar uma palhinha pra nós aqui, ó. Ô Cleverson, você também é radialista, você também é um comunicador? É isso? É o X da questão, Lombardi? É mais ou menos, Mas mais ou menos. Qual que é o prêmio? Ok, Silvio, um automóvel zerinho, no valor de R$50 mil. Tem um Lombardi, São Lombardi ali junto. Muito bom, excelente. Muito bom. Eu queria mudar para uma esfera aqui que eu acho bacana também. E é um tema que todo mundo que assiste aqui, eu e a Eliana brinca bastante, né, Eliana? De tomar uma ali depois do podcast, a gente fala. Mas eu sou um apaixonado por vinho, eu gosto, né? Eu gosto de tomar. Você é um enólogo? Não, exatamente, é isso que eu ia te falar. Eu gosto de tomar, né? Você não sou entende. muito especialista nisso. Mas ele entende bem, ele entende. Entendo um pouco, né? Mas assim, o que eu vejo, assim, e é legal com o seu conhecimento você passar para nós isso, porque o vinho, ele é considerado pelo judeu, né? Sim. Uma bebida especial, para ocasião especial, né? Uhum. O que eu queria, assim, porque acho que não só no judaísmo, em qualquer outra religião,
as pessoas falam assim, você não pode beber nada alcoólico, né? Se você, né? Enfim, e o fato de você tomar ali, eu vejo assim, se você tem um equilíbrio, um controle, tudo é mental e controle, né? Eu não vejo esse problema do que as pessoas falam. Por que você está tomando bebida alcoólica? Enfim, sua sintonia, né, com o boss, com Deus. Como que você vê essa questão? Porque ela é considerada como, por um momento, uma ocasião especial no judaísmo, né? Sim, veja. O vinho é a bebida mais nobre que existe no mundo. Não é? Uhum. Por ser a bebida mais nobre que existe no mundo, nossos sábios escolheram ele para ser o protagonista de momentos especiais e celebrações espirituais. Então você vê, sexta-noite, no pôr do sol, começa o Shabat. Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo ele parou de criar, trouxe o descanso para a terra, e o povo judeu, no sétimo dia, no sábado, no Shabat, para de criar, testemunhando que ele é o Criador. Quando se põe o sol na sexta-feira, nós... Depois de sairmos das orações especiais na sinagoga, nós voltamos para casa e erguemos uma taça de vinho para santificar o dia do sábado, para santificar o Shabat. Nossos sábios escolheram o vinho por ser uma bebida nobre e por intermédio do poder da oração e da força da palavra, nós pronunciamos a seguinte frase: Mekadesh HaShabbat, que santifica o sábado, e bebemos o vinho. Nós estamos elevando o vinho naquele momento. No casamento judaico, as bênçãos são feitas com vinho. Na circuncisão, o nome, as orações são feitas com vinho. Em vários momentos, na noite do Seder de Pessah, na noite da Páscoa judaica, 4 copos de vinho. Então, o vinho é uma bebida nobre, mas nossos sábios direcionaram essa bebida nobre, toda essa nobreza e importância, para momentos importantes, especiais e espirituais. Então, essa é a visão. É você elevar a matéria. Perfeito. Não é para você se desvincular da matéria. Uhum. É para você elevar a matéria. É para você... Deus criou o corpo como roupa da alma nessa existência física, justamente para a gente elevar o materialismo e dar um sentido para toda essa fartura e abundância que existe nesse universo. Essa é a ideia do vinho. Por isso que ele é não só permitido, como em momentos muito especiais nós celebramos com vinho. Entendeu, Liana? Momentos especiais. Isso que eu ia falar, momentos não é especiais. Todo dia, não né? todo dia não é momento especial, entendeu, Cleber? Você tem que ter... Momentos de alegria, quando nós erguemos uma taça de vinho, nós falamos Lechaim. O que é Lechaim? A vida. A vida, ou seja, nós estamos celebrando uma vida com propósito, com valores. Legal. Uma vida com significado. Legal. Não é beber por beber. Senão, vai lá no bar da esquina. Qual o sentido daquela bebida estar naquela mesa? Não, o carnaval tá chegando aí, pô, vai comemorar a vida bastante daqui a pouco. Ô, Ravi, mas fala um pouquinho pra gente do seu instituto. Sim, o Instituto Rav Sani, ele nasceu com o propósito de impactar e transformar vidas por intermédio do verdadeiro judaísmo, sendo transmitido numa linguagem acessível a todos. E é isso que eu venho fazendo, essa é a razão da minha existência. Então ele ocupou um papel importante na representatividade judaica, em vários momentos importantes da sociedade brasileira, onde a visão judaica ela foi solicitada, eu estava lá representando o judaísmo. Não só em entrevistas, em programas, em podcasts. O Instituto, ele, dentro da comunidade, ele tem um papel com a juventude, principalmente, resgatar os valores judaicos dentro do coração dos jovens, que são o futuro do nosso povo. O futuro de qualquer nação são os jovens. Então nós estamos focando no direcionamento desses jovens. Neste caso, somos membros do Olamim Mundial, são 320 centros jovens focados em direcionar esse público em prol de uma vida de valores. O Instituto Rav Sani, ele fomenta empreendedorismo com propósito. O Instituto Rav Sani, ele combate o antissemitismo. Ele combate o terrorismo. O Instituto Rav Sani, ele estreita laços entre o Estado de Israel e a sociedade maior, aproximando, trazendo essas tecnologias que você tanto admira em prol da população, em prol da sociedade. O Instituto Rav Sani, ele, dentro do seu ecossistema, ele tem todas essas questões muito bem organizadas para
mentorar e para compartilhar para todos os níveis e para todos os públicos esse conteúdo milenar, transformando a sociedade como um todo. E dentro desse ecossistema de CEOs, nós temos uma holding dentro do grupo, que eu só sou presidente do conselho. Eu não estou lá no dia a dia, mas ela está por detrás de grandes negócios. Um escritório de investimentos, uma boutique de investimentos, e agora também uma outra frente focada no marketing e em agenciamentos de grandes negócios. Fisicamente o Instituto fica onde? Na Faria Lima, perto de vocês. Na Faria Lima. E lá nós temos os estúdios, lá nós temos a nossa sede administrativa, mas o Instituto, ele, por ter uma presença digital muito robusta, eu estou viajando pelo Brasil e pelo mundo também com palestras. Agora, no final do mês, vou estar nos Estados Unidos palestrando. Vou prestigiar a comunidade judaica brasileira também lá. Que legal. E existem comunidades judaicas espalhadas pelo Brasil, que eu estou também pelo Instituto Rav Sani prestigiando essas comunidades, levando esse judaísmo alegre, autêntico, moderno, para todo esse público que tanto precisa. E nós estamos vinculados a essa missão. É a razão da minha existência. Quando você abre os olhos todas as manhãs, você tem que se perguntar se você está feliz com o que você está fazendo. Se você não estiver feliz, mude. Não importa o preço que você tem que pagar por essa mudança, mas quanto mais cedo você mudar, mais rápido você vai encontrar a sua causa, a sua missão e o seu verdadeiro propósito aqui na Terra. Se você não está feliz, se você está vinculado a um sistema que, se não fosse o dinheiro, você não estaria lá, você está no lugar errado. Essa é uma pergunta, um exercício até muito provocativo. O que você faria, o que você continuaria fazendo se não fosse a questão financeira? É lá que está a sua missão. Show. E eu Fantástico. acho muito... É lá que está a sua missão. Teve um podcast que ele falou, eu achei muito interessante, o Creve, que eu vi. Ele falou assim, a gente não é nós que temos fé em Deus, ele que tem fé na gente. Uma fé grandiosa, senão ele não nos daria a vida. Exatamente. Se ele te deu a vida, é que ele confia em você. Exatamente. Se ele te deu a vida, é que ele confia em você. Então não podemos decepcionar Cleverson. Por isso que eu me sinto um privilegiado, né? De acordar Privilegiado, todo agradecer. dia, né? Ontem eu falei com um mentorado também, falei, você já agradeceu hoje? Ele É já veio com uma lista, né? Os mentorados individuais, eles têm um contato maior comigo. Aí ele já veio com a lista. Eu falei, calma, já agradeceu hoje? Agradece. Exatamente. Depois me liga. E aí ele já veio bem mais leve. Com certeza, com certeza. Ele já viu que os problemas não eram tão grandes assim como ele achava que eram. Com certeza. Ravi, você falou bastante sobre, principalmente esse teu trabalho, que eu acho fantástico, né? De levar, de mentorar grandes executivos. Sim. Eu acho isso bacana. Para que eles possam ter acesso a essa cultura milenar, exatamente. a essa riqueza que nós recebemos. E é bem isso que você falou, né? Independente. E Deus me deu um dom de conseguir transmitir isso numa linguagem acessível a eles. Com certeza. E a sua linguagem. Então eu não posso me dar o luxo de não fazer o que eu estou fazendo. De não transbordar. Eu poderia me aposentar e ficar vivendo uma vida. Não, eu não posso me dar o luxo de parar. É o que a gente falava aqui, né? A sua didática é incrível, né? Eu particularmente, sou fã da sua didática. Obrigado. Como você explica, claro. Então, assim, o que eu queria... Eu gosto de fazer essa pergunta, que eu acho que ela é X também, né? Para a vida de qualquer ser humano, para uma religião, ou para um povo, enfim, uma metodologia, uma filosofia. Então, certa vez, eu comecei a pensar isso comigo também. Eu vi uma palestra do Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella. A gente precisa entender, né? Que as pessoas precisam saber exatamente o significado, o motivo de existir, ou seja, qual é o sentido da vida. Exato. E um dia ele falou, numa palestra, que o sentido da vida, a vaca não dá leite. Você tem que tirar. Exato. Para tirar, você tem que se agachar. Exatamente. Se agachar, amarrar a vaca, toda aquela história que ele conta que é fantástico. Mas aí eu vejo assim, nós estamos hoje, eu vejo que a cultura judaica ela é de fácil propagação para os novos. Você já explicou aqui, até pela questão ali envolvendo Abraão. Mas eu vejo hoje, né, o seu trabalho hoje, como para essa nova geração,
como que a gente leva essa questão de transbordar o que você prega aqui? Por exemplo, como que eu pego uma geração Z que está preocupada em ser CEO, ganhar muito dinheiro, mas não se preocupa com propósito, com valores? Como que você faz esse trabalho com essa geração? Incentivando eles a sonhar. Incentivando eles a pensar grande. Incentivando eles a se conhecerem. Incentivando eles a se amarem. Porque quando eles começam a entender de onde eles vieram, onde eles estão e onde eles têm que chegar, as proporções, a prioridade, o direcionamento das energias, dos esforços, eles são mais assertivos. Então, a educação ela é a chave. A educação ela é crucial. A educação é a flecha na mão do arqueiro, igual o rei Davi ele fala. Para onde você direciona é o caminho que ela vai seguir. Então, enquanto eles estão nas nossas mãos, vamos fazer com que essa flecha seja elaborada, seja construída de tudo isso que eu falei. Amor próprio, visão interior, sonhar, desenhar metas espirituais, entender que o corpo ele é a roupa e que a sua verdadeira essência é a sua alma. Tudo isso tem que ser enraizado na juventude. Tudo isso tem que ser enraizado o quanto antes na vida dessa geração. Porque depois os vícios, depois a segunda natureza, ela é difícil de ser modificada. É viável, não é impossível. Um dos maiores sábios da história do povo judeu não sabia nem ler nem escrever com 40 anos, era analfabeto. E ele foi lá com 40 anos, ele viu uma cena, o Rabi Akiva, ele viu uma cena das águas batendo nas pedras, ele viu que as pedras estavam sendo perfuradas. Ele falou, se a água que é mole, ela está perfurando essa pedra dura, então a Torá, ela também, que é comparada à água, vai conseguir entrar no meu coração de pedra. E aí ele foi estudar. Imagina, ele com 40 anos sentou lá com as criancinhas no pré, aprender Aleph, Beit, Gimel, aprender a ler e escrever. E ele se transformou num dos maiores gênios, num dos maiores rabinos da nossa história, o Rabino Akiva. Pesquisem sobre ele, Rabi Akiva. Deve ter conteúdo sobre ele no meu YouTube. Não é nunca é tarde, mas quanto antes você começa, quanto antes você entende, mais tempo você tem para evoluir e para fazer a diferença. Ravi, e para você, qual foi a sua maior dificuldade que você teve para se desenvolver? A minha maior dificuldade? Isso. Ficar muito tempo longe da minha família. Né? Imagina, um jovem, já com 13, 14 anos, já fui embora para um college, que já era um colégio onde nós já dormíamos lá, nós voltávamos só de 15 em 15 dias. Depois em Israel, outro país, toda a minha família aqui. E minha mãe, imagina, quebrou todas as barreiras do egoísmo, meu pai. Eles falaram, se você está feliz, a gente está feliz. Mas imagina, eles quebraram essas barreiras do egoísmo, entenderam que nós criamos os nossos filhos para o mundo. E quantas vezes eu chorei de saudades, mas não podia demonstrar isso para os meus pais. Volta agora! Mas eu não trocaria nada do que eu passei. Eu não troco isso por nada. Porque é isso que faz nós evoluirmos, é isso que faz nós crescermos, é isso que faz nós amadurecermos. E como eu falei, as dificuldades elas são positivas, elas são oportunidades para a gente poder pensar diferente, para a gente poder ir por um outro caminho que a gente não iria, e não chegaria, e não viveria, e não experimentaria se tudo fosse fácil. Se tudo fosse... Qual foi o castigo da cobra? Do Nahash Kadmoni, da cobra? O que Deus tirou as pernas dela? Ela vai rastejar. E vai se alimentar do pó da terra. Mas peraí, tem pó em todo lugar? Ganhou na loteria. Vai ter comida à vontade pro resto da vida, fartura. Isso é castigo? Esse é o pior de todos os castigos. O Eterno quis mostrar para ela, eu não quero vínculo com você. Sim. Onde você for, você tem comida, você tem alimento. Fica longe, eu não quero mais vínculo com você.
Essa é a pior de todas as maldições. É não precisar se esforçar, é não precisar rezar, é não ter oportunidade de se conectar, de se espiritualizar. Já o ser humano é o contrário. Nós, por intermédio da oração, nós nos comunicamos e entendemos que nós somos totalmente dependentes dele. Essa é a maior de todas as bênçãos. E são esses momentos de dificuldade, são esses momentos de adversidade que nos aproximam dessa bênção maravilhosa que é a oração. Porque hoje as pessoas desistem muito fácil, muito Desistem rápido. desistem rápido. E as crianças também estão sendo muito mimadas e mal acostumadas. Minha filha, ela chegou e falou para mim que queria... Ela pediu um dinheiro, ela falou, não, então você vai vir aqui no trabalho, papai, eu vou pedir para você fazer algumas coisas e vou te pagar pelo seu trabalho. Não, já para entender que sim. não existe nada, tudo que é fácil vai embora fácil. E é legal isso, porque tem uma mentalidade, eu acho isso fantástico, né? Esse judeu que eu falei para você da minha cidade... Quem é? Olha, a gente chamava ele de Ali. Mas é na Ali. cidadezinha que você lá falou? Lá na minha cidadezinha, Tinha um judeu lá? Tinha um judeu. E ele... Não é árabe, não? Ali? Não, eu não sei, eu sei que ele era judeu, ele não era, porque assim, tem aquela questão de falar que o árabe, que um fala, você é árabe, você é judeu, você é libanês, enfim, tinha aquela questão. Ele era judeu mesmo, sim, por causa assim, a gente via pela família, né? Naquela época, no menino, não entendia muito, mas a gente via pelos costumes da família, né? Uhum. E um dia eu estava conversando com ele lá, né? Com o filho dele, e o filho dele me falou assim, porque assim, naquela época eu era muito pobre, eu não sabia nem que era mesada. Mas ele tinha o filho dele recebia, olha que bacana. Ele dava pro filho dele R$5 por dia. Uhum. Tá? E aí eu até falei assim pro amigo, né? Por que você não fala pro teu pai te dar uma vez por mês? Porque meu pai tinha salário. Naquela época todo mundo, quem era CLT tinha um salário, né? Poxa, renomado. Era muita cultura do CLT, ter o salário do mês. Então eu tinha aquela mentalidade. Então eu falei para ele assim, por que seu pai não te dá Não, meu pai quer ensinar algo para mim, de gradativamente ganhando, que é o que você acabou de falar aí da tua filha, né? Claro. Então o pai dele dava R$5 para ele todo dia, para daí no final do mês ter lá dinheiro da época, agora uns R$5, né? Para no final ele viu que a cada dia ele conquistou um valor para no final ele ter... Eu achava, na época, moleque, eu não entendia nada, né? Mas hoje eu vejo, né? Que impressionante, né? O formato de educação, o formato de explicar, né? Pro filho, de passar pro filho. Bem no desenho que você acabou de falar da sua filha. Vem para cá, trabalha. O filho não queria trabalhar. Uhum. Aí o pai não aguentava mais, viu o filho dormindo no sofá o dia inteiro. A mãe falou, filho, pelo menos finge. Sai de casa. Lava uma louça Sai ali. de casa, vou te dar R$100, vou te dar R$100. Você volta, mostra pro teu pai que você trabalhou, ele vai ficar feliz. Aí o filho escutou o conselho da mãe, foi lá pro shopping, ficou lá passeando. A mãe já tinha dado o dinheiro para ele voltou, pai, tá aqui, R$100. Aí o pai falou pro filho, eu vi você no shopping, você quer me enganar? Pegou e rasgou o dinheiro. Aí no dia seguinte, o filho resolveu realmente trabalhar, para mostrar pro pai que ele realmente amadureceu. Uhum. Trabalhou o dia inteiro, chegou com o dinheiro, o pai falou, você acha que você me engana? Você foi passear em outro shopping que eu não conheço. Ele ia rasgar o filho. Não rasga, eu trabalhei por esse dinheiro. Opa, agora eu acredito que você realmente trabalhou. Que você está dando valor ao dinheiro. É a mesma ideia. É verdade. É a mesma ideia. Bom, eu antes de encerrar... É o Cleverson. Exatamente. A Liane. Mas são casados? Não. Não? Não. Mas são parceiros de negócio? Sim. Isso, exatamente. Eu sou casado. Você é casado com a sua esposa que está lá no Paraná? No Paraná. Tenho 2 filhos. Tenho um menino de 10 anos e uma menina de 5. menina de 5. Casal. E você? Casada? Solteira. Mas é jovem ainda. É jovem. Ainda tem a vida inteira pela frente. Bem gentil. Que gentileza, bem Você gentil. entendeu, Não, é né? jovem. Você entendeu, né, Cleverson? Bem gentil. Ele falou Rabi. que eu sou jovem, você não. Ele ainda já tem uns fios brancos aí. É a poeira da estrada da vida. Exatamente, é bem isso. Bom, é muita coisa para te perguntar, mas eu queria... Eu tenho a do X da questão, tá? O X da questão podcast. Exatamente. Eu queria... X da questão. Eu queria fazer mais uma pergunta bacana para você, que o livre-arbítrio, né? Sim. Que também é um conceito do judaísmo que me encanta entender isso. É uma realidade. É uma realidade, né?
E esses dias atrás eu estava vendo um podcast também, onde um líder religioso disse lá, né, que quando você vai casar, você tem um companheiro que você vai progredir, claro, que você vai largar aquilo que te segura, que te trava, né? E quando a gente fala no livre-arbítrio, eu vejo assim, ó, principalmente, no meu humilde conhecimento, as pessoas são livres para fazer o que elas querem. Não só, eu dei um exemplo do casamento, mas ela é livre para, como você disse, pensar diferente, é livre para ter uma espiritualidade, para fazer de forma diferente. Eu vejo o livre-arbítrio assim, o Todo-Poderoso não colocou a gente para falar assim, ó, vai ser assim e acabou, né? Ele te dá a opção. Nesse desenho, estou certo? O livre-arbítrio, ele é uma realidade que faz com que a meritocracia exista. Não é? Porque que mérito eu vou ter, que recompensa eu vou ter se eu não tenho outra opção a não ser fazer o bem? Essa realidade do ser humano poder escolher entre o bem e o mal, que lhe dá o mérito de ser recompensado pela escolha do bem. Então, basicamente, essa foi o plano divino na criação, exatamente um corpo que puxa para um lado, a alma que puxa para o outro, e nós escolhermos a luz, nós escolhermos a vida. Isso está nas nossas mãos. Se nós não tivéssemos outra opção, nós não seríamos recompensados por isso. Qual é o mérito do jogador que fez o gol sem goleiro? Qual é o mérito do boxeador que subiu no ringue e não tem um oponente que está lutando contra ele? No jogo da vida, para que o plano divino se concretize, obrigatoriamente nós temos que ter condições de fazer o mal, assim como nós temos as condições de fazer o bem. Sim. Diferentemente dos anjos, que só podem fazer o bem. Eles não têm outra alternativa a não ser fazer o bem, porque eles são enviados do Eterno para determinadas missões. Ou os animais, que eles agem por instintos. Eles não têm outra opção a não ser aquilo. Nunca vi um leão na floresta e devorar lá o veado. E o veado fala, não me devora hoje, não, por favor. E aí o leão, puxa, é verdade, hoje não. Hoje eu vou te poupar. Fiquei com pena de você. Nunca vi. O leão já nem... É o instinto dele já. Não tem racionalidade por detrás. É o instinto animal. O ser humano não. O ser humano é o único ser que, por intermédio desse livre-arbítrio, pode ser recompensado pelas suas decisões corretas e positivas. E fazendo agora a pergunta, X da questão. É o X da questão. Agora é o X. Eu sei, gente, eu sei que vocês gostariam a gente também, de ficar aqui ouvindo a tarde inteira, o dia inteiro. Porque o Rabino tem reuniões ainda lá. Tem empresário, empresário, comunicador, educador. Ravi... Lilian? Liana. Isso. Liana do quê? Liana Leite. Leite? Isso. Muito bom. Ravi, pergunta X da questão. Paulistana também? Não, sou paranavaense. Paranavaense. Isso. Muito bom. Que é quem nasce... Em Paranavaí. Paranabaí. Que fica onde? Vai. Que isso. Fica onde? Paraná. Mais uma paranavaiense. Isso. Próximo a Maringá, exatamente. Muito bom. Então quem nasce em Paravaí é paranavaiense. Paranavaí é paranavaiense. Isso. Quem nasce em São Paulo é paulistano. Isso. Quem nasce no Pará... Paraense. Quem nasce no Rio... Carioca. É peixe. Boa. Caiu nas suas piadas, você vai. Caiu na minha piadinha também. Vamos lá, querida. Pegando esse gancho aí do livre-arbítrio, sim. Você acha que a humanidade ainda tem salvação? Claro que sim. Claro que sim. Se nós pararmos para enxergar com mais minuciosidade, nós vamos nos emocionar com o que nós encontraremos. Nós vamos nos emocionar. Quantas pessoas abrindo mão em prol do bem-estar daqueles que elas amam. Quanta filantropia sendo praticada e implementada nas empresas. A união em prol de fins nobres, a caridade. Nós
precisamos colocar as lentes positivas para enxergar o que existe de positivo. A humanidade está retrocedendo? Está. Infelizmente. Nós estamos no século XXI e ainda temos que lidar com intolerância, com preconceito, com racismo, com antissemitismo. É um absurdo. Mas, por outro lado, nós se procurarmos, nós iremos nos emocionar. Nessas tragédias, nessa tragédia última que aconteceu no Rio Grande do Sul, quantas pessoas se uniram para ajudar essas famílias? Exatamente. Quantas pessoas arriscaram a própria vida para resgatarem pessoas que elas nem conhecem, nunca viram na vida? Quantas empresas doaram mantimentos? Claro que sim. Claro que sim. Basta querermos enxergar que nós vamos encontrar. Mas, por outro lado, infelizmente também, os valores estão ficando cada vez mais raros. Infelizmente, a banalização entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, está ficando cada vez mais nebuloso. Mas É verdade. são iniciativas como essa, são iniciativas como muitas que nós conhecemos, que fazem o nosso esforço valer a pena. Com certeza. Com certeza absoluta. Maravilha. É isso aí, incrível, Cleber. incrível. E esse foi o bate-papo com o Ravissani, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô ainda aqui transbordando de tanto conhecimento. Gostou, gente? A gente esqueceu de falar pro pessoal, Cleverson. Tem que Se compartilhar. Se inscrever no canal, Claro. se você ainda não é inscrito. Claro. Clica aqui, curte esse episódio e compartilhe, gente. Conhecimento sempre, sempre, sempre é bem-vindo. Então, aqui a gente teve um transbordo de conhecimento, de informações. Tenho certeza que vocês vão gostar. E, se tiver dúvida, pergunta. Fala pra gente aí, deixa nos comentários se tá gostando, se não tá. Não é, Cleverson? Exatamente. E eu quero agora abrir esse espaço, mais uma vez te agradecer pelo seu tempo, Obrigado. por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente, né? E eu queria abrir para aquela câmera ali para você. Quem quer encontrar o Rabino Ravissani, Sim. como que ele faz e também divulgar o seu instituto, os cursos que você tem disponível, que eu acho Muito fantástico. importante você continuar com esse projeto, porque os tópicos e os fundamentos que foram levantados são muito, muito poderosos para aqueles que buscam a alta performance, para aqueles que buscam a verdadeira prosperidade. E você que nos assiste, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E você pode seguir a nossa página no Instagram, by Ravissani, BYRAVSAN de navio A gente Y. vai colocar aqui. By Ravissani. No YouTube, Ravissani. No TikTok, Ravissani. No Facebook, Ravissani. O site ravissani.com, lá você vai encontrar, desde a Ravissani Academy, mentorias online, mentorias individuais e também todo o nosso ecossistema focado nos CEOs extraordinários que fazem parte desse Kabbalah Mind liderado por mim. É uma alegria poder estar aqui. Fiquei muito feliz com as perguntas. Foram perguntas assertivas, foram perguntas muito bem elaboradas. E acredito que nós vamos colher bons frutos Sem dúvida. dessa Sem dúvida. conversa e que daqui em diante nós possamos nos encontrar somente e apenas em bons momentos, colecionarmos bons momentos em alegrias. É isso aí. É isso Shalom. aí. Sorria com alegria Sorria com alegria. Assim que a gente termina, então, o X da e questão. viva a vida com muita sabedoria. Exatamente. É isso aí. Encerramos essa edição especial com o Rabino Ravissani e, como a Liana disse, espero que você tenha gostado e compartilhe. Não deixe de compartilhar esse conteúdo, porque se nós aprendemos muito aqui com você, imagine o seu familiar, o seu amigo. Por isso a gente conta que você faça esse compartilhamento e até a próxima edição do X da Questão.